아빠, Pakom, nilagay din mo. Tiyapin mo. Ele nos salvou porque teve compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando uma nova vida. Então o conceito é esse, né? De tentar resumidamente explicar o porquê da morte de Jesus, né? Porquê do propósito, qual é o propósito da morte de Jesus, não simplesmente para salvar, para limpar os nossos pecados, para perdoar os nossos pecados, que essa é a ideia que você falou que todo mundo tem, né? Sim. Eu não acho que, assim, eu entendo, né? Mas essa é a ideia maior, né? Sim, claro. Porque o pecado é o final do homem, né? É a expiação mesmo. O pecado a Bíblia diz que o salário do pecado gera morte, né? Então, se o homem não entender isso, né? Que ele decaiu, que ele é um ser caído, né? Que ele é um ser separado, aí ele entende a salvação. Por que Jesus morreu? Porque ele é um ser separado. O dia que ele desobedeceu, foi separado da glória de Deus. Então eu acho que é o foco. Isso, explicar isso, né? Para poder entender. Foi por meio da morte de Jesus que a gente ganhou o privilégio de obter o perdão. O direito, né? O direito de obter o perdão, porque sem o perdão a gente estaria morto. Não teria direito. Mas qual que você acha que é a dúvida que normalmente as pessoas têm sobre isso? Ou, tipo assim, ou a falta do entendimento necessário? Por exemplo, eu já perguntei para várias pessoas que sabem que sabem que Jesus morreu por nós. Aí eu pergunto, mas você sabe por que ele morreu? A pessoa fala não. Ela não entende por que ele morreu. Por quê? Porque ela não sabe, talvez, quem ele é e não sabe a nossa situação real. Né? Então ela não consegue entender. Eu acho que as pessoas, igual aquela conversa que eu tive com duas amigas minhas, que é a mesma coisa, elas sabem que Jesus morreu, mas elas não têm a noção que se Jesus não tivesse morrido, a gente nem estaria aqui. Exatamente. Entendeu? A gente entende nem teria vida. Tanto que o diabo poderia agir também, né? Porque Jesus ele limitou a ação dele contra nós. É o poder do pecado, porque em Romanos 6 fala, ele morreu de uma vez por todas, a fim de acabar com o poder do pecado. E agora vive para sempre, em contínua comunhão com Deus. Então, é legal que esse poder do pecado, para a gente lembrar que isso começa lá na criação, lá com Adão e Eva, né? O homem é criado à imagem e semelhança de Deus, né? Ou seja, era perfeito e reto, né? Igual a Deus, no sentido de não haver o pecado e tal. E aí por conta da desobediência, né? Por conta de desobedecer a Deus, aí entra o pecado na história. É aqui que começa o plano de salvação, né? Porque eu gosto de pensar isso, né? Que Jesus ele perdoou a gente já antes, né? Porque ele já sabia tudo o que ia acontecer. Já sabia que o homem ia se rebelar, mas aí ele já tinha um plano de salvação, porque fala, né, pastor, desde o início ele já... Antes da criação, ele já tinha perdoado, a gente já tem o perdão antes de ter sido feito, né? Então, isso que também as pessoas não sabem, acho que a morte de Jesus foi um acontecimento histórico, assim, não foi um plano de Deus, né? É o projeto de Deus, né? O plano da salvação, ele acontece antes do homem pecar. Não, o plano de salvação não vem depois, não foi um conserto, né? Foi uma, vamos dizer assim, Deus não pegou de surpresa. Deu errado, e agora o que eu vou fazer? Então Deus já sabia, né, de todas as coisas, como ele é onisciente, então a probabilidade do homem falhar, e aí o homem falhou. Então ele também tem o projeto de salvação, ele fez para que esse homem pudesse se religar, né? Se reconectar com ele, e precisava ser através do sacrifício de Cristo Jesus. E eu acho que é legal a ideia de o próprio Adão, quando ele peca, né? Quando ele fica, ele descobre que falhou, né? E ele se esconde de Deus, né? Essa é a ideia do pecado, né? Faz a gente, o homem, quando ele desobedece a Deus, no ato da desobediência, ele vai se esconder. Antes da desobediência, parece que ele tinha uma ligação constante
de bate-papo, de encontros com Deus permanente, né? Depois que ele desobedece, o primeiro ato de Adão e Eva é se esconder. Essa é a ideia do pecado, né? Esconde a gente de Deus. Esconde a gente de Deus. Esconde e transfere a culpa, né? Esconde. Tanto que é legal você fazer essa conexão no seguinte: o homem se esconde e ele tenta criar uma roupa para ele, uma roupagem de folhas, mas me parece que o texto deixa claro para nós, em Gênesis, que o próprio Deus constrói para ele uma nova roupagem para o homem, né? Que é a ideia do sacrifício, do animal. Aí surgiu aconteceu a primeira morte. O primeiro sacrifício ali do animal, né? Do animal, que também aponta para Jesus Cristo. Tudo, né? Aponta para Cristo. Aí tipo, pra gente continuar tipo, esse panorama, aí começa então, Deus institui como o sacrifício de animais para perdão dos pecados, né? Um perdão temporário, né? Que era de ano em ano, se levavam o sacrifício. Porque é importante também saber essa questão do sacrifício, porque Jesus, ele é o Cordeiro Santo de Deus, né? Por que o Cordeiro? Porque antigamente, no Antigo Testamento, havia o sacrifício de cordeiros, de outros animais, para a remissão dos pecados, mas de uma remissão dos pecados provisória, né? De um ano, tinha uma validade. Então era necessário que para que o homem fosse perdoado de uma vez por todas, morresse um sacrifício maior, um sacrifício perfeito, né? Aí o que a gente já conversou, quem seria perfeito o suficiente para morrer pelos homens, né? Aí é que entra Jesus. Jesus entra na história como o cordeiro que vai se sacrificar pelas ovelhas dele. Esses sacrifícios foi sempre apontando para Jesus, né? Isso. Sempre apontando para ele. Jesus, ele vem para cumprir o Antigo Testamento, né? Ele é a promessa do Antigo Testamento. Aí ele vem para cumprir tudo que aconteceu ali. Isso é a prova que não foi um acontecimento histórico que veio depois. Já veio. O que falou no Antigo Testamento se confirmou no Novo, né? O nome de Jesus é falado em todo o Novo Testamento. Fala aí, Sato. Não, tô só esperando só. O que você quer falar? Fala aí. Eu quero falar, eu acho interessante que está lá em João 3,14, né? Que da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, né? Que é o perdão dos pecados, né? Por meio da fé. Isso que eu acho legal. Só isso. Queria... Só isso que você acha legal do resto? Não. Desculpa, eu assustei. Eu acho legal, tipo, porque Deus tinha os sacrifícios, né? E Deus tinha a lei também, né? Na verdade, a lei de Deus, ela sempre existiu, né? A lei de causa e efeito, que fala, né? E tanto que lá no céu já aconteceu isso. Quando o diabo pecou lá, o efeito foi Deus expulsar ele do céu. Então, a causa foi ele ter pecado, o efeito foi expulsar ele do céu. E o homem, quando pecou, o efeito foi perder a comunhão com Deus. Separação. Né? A separação. E isso é uma lei de Deus que sempre existiu, desde, sempre. Isso faz parte do caráter de Deus. E quando... Aí tinha a lei, o homem ele tentava seguir as leis, né, as leis de Moisés, e fazendo sacrifício. Só que Deus quis mostrar que a gente não é capaz por nós mesmos de conseguir a salvação. Aí então, né, Deus ele deixa tudo isso acontecer e vem e mostra que se não for Ele, não tem como a gente se salvar nós mesmos, não tem como o homem salvar ele mesmo. Então aí Deus, aí ele faz o maior ato de amor que já existiu, porque o próprio Deus cancela essa lei dele de causa e efeito, porque através do sacrifício de Jesus ele cancela a questão da causa e o efeito, porque o homem teria que ser morto por causa do pecado. Só que aí vem um ato de graça, né, que é o favor merecido, que Jesus morreu, né, Deus veio em forma de homem, morreu para mostrar pra gente, se eu não tivesse vindo e feito isso, vocês não conseguiriam ser salvos. Então por isso que é o maior ato de graça e de amor que teve, que o próprio Deus ele meio que não leva em consideração essa lei. Mas só Deus poderia fazer isso. Eu acho que é que na verdade... Na verdade. Não, eu acho assim o que você falou, que
na verdade não se cancela. Isso é não se Mas cancela, alguém entre aspas, é paga o cancelar. pato, né? Como Sim. a gente fala hoje, alguém tem que pagar o Tem a pato. nossa ficha. Então É. tipo assim, a palavra de Deus diz assim, que Jesus morreu a nossa morte para que a gente tivesse a vida dele. Que é uma Então Eu quer dizer, queria ter mudado a palavra. essa causa e efeito, Tava achando. na verdade, a gente não pagou porque alguém pagou por nós. E quem pagou a dívida estava lá. a dívida estava lá. A dívida estava lá. A Bíblia vai dizer que a cédula de dívida estava lá. Precisava ser paga. Eu não paguei porque eu não tinha condições de pagar. Vocês também não pagaram. Então Jesus vem e paga a dívida. Por isso que o sacrifício ele é vicário, né? Que é a ideia de morrer no meu lugar, né? Então ele veio e pagou a nossa Eu dívida. acho que é isso que as pessoas não entendem, que era pra gente ter morrido, não Jesus. Essa a ideia, né? Tem uma dívida. Então como que você... Aí você fala assim, você falou inicialmente assim, por que as pessoas não compreendem? Porque elas não compreendem essa questão. Imagine você ter uma grande dívida numa loja. Você chegar lá, você assinou a promissória, deixou a dívida lá. Aí você chegou lá e falou, pô, mas eu vim pegar minha promissória. Não, mas já está paga. Você tá numa fila, pronto pra morrer, e alguém fala, não, deixa eu morrer. Que isso é? Não, eu vou entrar, não. Mas quem pagou? Não, passou um cara aqui e pagou a tua dívida, você está livre. Essa dívida te levaria à morte, né? Caramba! E o homem também, quando pecou, ele perdeu o contato com o mundo espiritual, né? Que as pessoas estão aqui, elas quer prova de Deus, que elas querem que Deus apareça aqui, né, tal. Mas quando pecou, o homem também perdeu um pouco o contato com o mundo espiritual. Cortes aí, não sei, tipo, que eu acho que não tem nada a ver falar, não tem nada a ver Claro falar. que tem, a união do homem. Porque aí vai para outro assunto. Então, mas vai a ideia do Éden, não é? A ideia do Éden pecou, o que Deus fala? Então, a partir do momento, vocês serão expulsos do jardim. O pecado me distancia de Deus. O pecado me distanciou distanciou Adão e Eva lá no Éden e distancia o homem hoje aqui. Então, enquanto eu estou debaixo da lei do pecado, por isso que Cristo, a ideia da cruz de Cristo. Qual é a ideia da cruz de Cristo? Me religar com Ele, né? Ideia de resgate. De resgate, né? A ideia de um grande abismo que você tem que ultrapassar. E a única maneira de você ultrapassar é através da cruz de Cristo, né? Então, o pecado me distanciou, criou uma lacuna, um grande abismo entre eu e Deus. E aí Jesus vem e ocupa essa lacuna no seu projeto de salvação. Então, hoje eu tenho a ligação com o Pai através da cruz de Cristo Jesus. O sacrifício da cruz me religa aos céus. Então, eu não preciso das minhas próprias obras, né? A ideia de que lá do Antigo Testamento o homem, essa ideia, né? De que ele tinha que oferecer o sacrifício que apontava para Jesus. Hoje não, o sacrifício pleno, perfeito já foi feito através de Cristo Jesus e eu não preciso mais oferecer o sacrifício porque Ele já ofereceu por mim. E é legal falar isso porque a salvação não é relativa, né? A salvação vem só através de Jesus, porque muitas pessoas talvez acham que a salvação eu posso falar com Deus, diretamente com Deus, ou de estar frequentando uma religião boa, frequentar a igreja e tudo mais, só que ninguém entende a cruz, ninguém entende que a salvação vem por meio dela, entendeu? É a velha história de que todos os caminhos levam para Deus. Eu vejo assim, por Deus ele se tornar tão acessível a nós, dá-se a impressão errada de que, e a gente acaba esquecendo de que Ele é santo. E como que a gente, pecador, que peca todo dia, que erra todo dia, que tem naturalmente a carne é fraca, como que a gente se acha digno de orar e chegar até na presença do Deus que é totalmente santo? Então como que a gente poderia chegar lá sem Jesus? Jesus é o que dá o acesso agora. Agora eu tenho o acesso por conta da misericórdia e da morte de Cristo. Aí Ele me faz essa ligação entre eu e Deus.
O homem natural, pecador como eu sou, sem Jesus eu não chego ao Deus Santo. Por Como é que causa da você chega? santidade dele, né? Isso. É tipo um... Não tem como misturar o pecado com... Isso, é tipo um juiz muito importante, um cara muito importante que você acha que qualquer um chega lá e entra e já vai falar com ele. Não, não é assim. Você precisa de alguém que vai te apresentar para ele, que vai te levar até ele, que vai te abrir a porta e falar, ó, esse aqui, ó, vou te apresentar a ele. Jesus é que faz esse papel dessa ligação. Né? E é legal o texto de Romanos, diz assim, Romanos 5, entretanto, todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe a condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe a justificação. Então, através de Cristo, o pecado de Adão alcançou, trouxe consequências terríveis para a humanidade, mas a graça de Deus, ela superabundou totalmente o pecado. Então, através de Cristo, do sacrifício de Jesus, por isso que a gente tem que entender assim, o pecado ele traz consequências gravíssimas, separa o homem, traz morte, traz dor, trouxe tudo que nós temos hoje é consequência do pecado. Então, qual a forma que Deus preparou e planejou para a gente receber a dádiva de Deus? O sacrifício de Jesus Cristo, que começa aqui nesta terra. A salvação começa aqui. Ela começou lá na cruz, né? Na morte. E o projeto é até a volta de Cristo, né? Até a volta de Cristo. Então é muito importante quando a pessoa fala assim: poxa, eu não entendi por que Jesus morreu por mim. Porque eu estou condenado. Sem Jesus eu estou condenado. Não tenho direito à salvação. Estou desligado dos céus. Estou desligado de Deus. Estou debaixo de condenação. Em Romanos 8 diz, né, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então é importante a gente entender. Então, enquanto eu estou sem Jesus, eu estou debaixo de condenação. A questão da justificação. Aí a hora que começa... eu vi. Se ele veio mó disfarçando, né? Ele veio por ser... Nossa, tudo bem, eu vou por desse jeito. Não vai não. Não, fala...